Olá, seja muito bem-vindo de volta para a nossa segunda aula da semana da aprovação da ETEC. Durante toda essa semana, eu vou te ensinar como ir do zero absoluto à aprovação na ETEC, estudando com base no perfil de prova, que é o padrão que os elaboradores seguem quando eles vão criar as questões da prova. E o que eu vou te ensinar aqui é o mesmo método que levou o Fábio, a Giovana, a Karen, o Danilo, o Fernando, a Natália, a Bruna e mais milhares de pessoas a saírem do absoluto zero e conquistarem suas aprovações na ETEC. Olha só. Eu simplesmente estava desesperada, perdida, eu não sabia por onde começar a estudar. Eu tava muito perdida, eu não sabia o que estudar. Eu não tinha nenhuma base de estudos. Eu não fazia a mínima ideia de o que estudar e como estudar. No começo era muito difícil estudar sem nenhum tipo de base de estudo. Eu ficava perdida e vivia quebrando a cabeça para entender as matérias. Eu não sabia o que estudar, nem aonde estudar. Aí bati os desesperos, sabe? Eu passei em 4º lugar na ETEC Albert Einstein. Eu passei em 36º lugar na ETEC de Pirituba. Fiquei em 23º lugar. E eu passei em 30º lugar na ETEC Guaraci Silveira. Passei na ETEC de Rútil Cardoso de São Vicente, com a demanda de 4,20. Eu passei em 12º lugar no ETIM da ETEC de Lençóis Paulista. Assim, foi muito maravilhoso quando eu vi o meu nome na lista de aprovados. Sei lá, uma missão cumprida. Eu tenho a sensação de dever cumprido. E quando eu descobri que eu estava aprovada, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito orgulhosa, assim, porque é uma alegria muito grande. Fiquei tão feliz que não nem acreditei. Era 1 da manhã e eu acordei toda a minha família para avisar e eu passei. Bom, na aula passada eu revelei aqui quais são as 3 grandes armadilhas que podem te impedir de ser aprovado na ETEC. Ou seja, tudo aquilo que muitas vezes você fica fazendo achando que está certo, mas que não traz resultado nenhum. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, volta lá e assiste, combinado? Porque o que eu te ensinei lá é essencial para que você consiga entender e colocar em prática o que eu vou te ensinar hoje. E é o seguinte, o que você vai aprender hoje é exatamente como você faz para você conseguir estudar com base no perfil de prova e assim conquistar a tua vaga na ETEC. Eu vou te ensinar aqui 3 passos simples que vão te permitir sair do absoluto zero rumo à aprovação na ETEC sem ter que se matar de estudar. Só que antes eu quero muito agradecer aos inúmeros comentários de pessoas que assistiram a primeira aula da semana da aprovação na ETEC. Agora, ainda melhor do que essa quantidade de comentários, esses feedbacks maravilhosos, é ver o surgimento, dessa comunidade de pessoas dedicadas à aprovação na ETEC. E isso, sem dúvida alguma, me traz muita motivação para continuar fazendo eventos como esse e compartilhando o meu método. Então, muito obrigada mesmo se você foi uma dessas pessoas. E bom, agora vamos aqui ao que mais interessa. Qual é esse jeito de estudar para a ETEC com base no perfil da prova e que tem gerado tantas aprovações? Quais são esses 3 passos que literalmente vão te permitir sair do zero absoluto e ser aprovado na ETEC? E aqui pode ser que você ache que o que eu vou falar para você é um bicho de 7 cabeças, mas continua prestando muita atenção, que logo tudo isso vai fazer muito sentido para ti e você vai ver que é simples. Então, para você ser aprovado na ETEC, você só precisa mapear a prova, decodificar os conteúdos e otimizar o teu processo de assimilação. Isso significa que você não precisa abrir mão da sua vida social para se dedicar exclusivamente aos seus estudos. Não precisa também ficar se preocupando porque na prova caem matérias que você ainda não aprendeu ou que você não lembra mais. Nem mesmo ter que estudar todo aquele conteúdo do ensino fundamental de novo, assim, sabe? Do começo ao fim. Você não precisa fazer nada disso, porque seguindo esse método que eu vou compartilhar aqui com você, você tem 100% de chances de ser aprovado na ETEC. E uma coisa muito importante, não importa se você vai prestar o vestibulinho para o ensino médio, ou só para o curso técnico, ou para o médio ou o técnico. Esse método vai funcionar igualmente. Também não importa se você estudou toda a sua vida em escola pública, se você não é um gêniozinho dos estudos, se seus estudos foram muito defasados, nem se você está fora da escola há alguns anos, ok? Se você seguir esses 3 passos à risca, você vai conseguir a sua aprovação. O difícil vai ser você não conseguir a sua aprovação se seguir exatamente esse passo a passo do jeito certo.
E eu digo isso porque quando você consegue reunir esses 3 principais fatores, não tem mais barreiras. Consegue me entender? Porque você vai direto ao ponto, com as ferramentas necessárias e com as estratégias certas também. Só que agora pode ser que você se pergunte, como é que eu coloco esses 3 passos em prática nos meus estudos, então? E como eu disse, a princípio, pode ser que você ache, sim, que isso é um bicho de 7 cabeças. Afinal, mapear, decodificar, otimizar podem parecer atividades difíceis, complicadas, até pelo fato de serem palavras que, na maior parte do tempo, a gente não usa muito, concorda? Porém, isso tudo é mais prático do que você imagina e qualquer pessoa é capaz de fazer, certo? Por isso, vamos ao passo a passo. O primeiro passo é mapear a prova. Quando você mapeia a prova, você deixa de ser um acumulador compulsivo e passa a ser um estudante de elite. Isso porque você consegue eliminar tudo aquilo que é inútil, sabe? E pode focar exatamente no que cai na prova da ETEC. Então, ao invés de você ficar surtando para ter que dar conta de mais de 500 assuntos, você vai poder focar somente nos assuntos que a prova realmente vai cobrar e em como ela vai cobrar esses assuntos de você. Afinal, por que você teria que estudar mais de 500 tópicos, que são os assuntos abordados ali durante todo o ciclo do ensino fundamental, sendo que a prova da ETEC vai ter ali 50 questões? Percebe que não faz o menor sentido, né? Então, se você ficasse ali naqueles mais de 500 assuntos, você passaria horas estudando, acabaria quebrando a cabeça tentando decorar centenas de tópicos que você nem sabe se iriam cair na prova, que foi o que aconteceu no comecinho dos estudos do Cauê. Eu passava horas estudando e eu tentava decorar diversos conteúdos que às vezes nem iam cair na ETEC. E, sinceramente, eu acho que eu não teria conseguido passar sem o auxílio da Lilian Cruz. Eu passei em 9º lugar no meu curso de ETIM de administração na ETEC Jardim Ângela. E quando eu vi o meu nome entre os 10 primeiros classificados na classificação geral, eu não acreditei, porque eu não imaginava que eu ia conseguir passar e ainda nessa classificação. Quando você faz o mapeamento. Por outro lado, quando você faz o mapeamento, você descobre que entre esses mais de 500 assuntos existem aqueles conteúdos coringa, ou seja, aqueles que realmente são cobrados na prova. E então você consegue estudar de forma direcionada, sabe? Investindo o teu tempo naquilo que importa de verdade, e isso é o que garante que você tenha pelo menos o dobro do resultado em menos da metade do tempo. E, bom, a segunda coisa que acontece ao mapear a prova da ETEC é que você descobre o perfil ideológico dela. Atualmente, existem 4 grandes perfis de prova: o tecnológico, o perfil filosófico, o político e o social. E veja bem, é o perfil ideológico que vai determinar como os assuntos são cobrados na prova. Por exemplo, pegando o tópico Brasil e Império, que é um assunto de história. Esse assunto vai ser cobrado de um jeito em uma prova de perfil político e de um outro jeito diferente numa prova que tem um perfil social. Consegue entender? Então, a prova de perfil político, por exemplo, vai cobrar os grandes nomes importantes daquela época, as datas, enfim. Por outro lado, a prova de perfil social vai focar no impacto que os acontecimentos da época causaram para a sociedade, não só naquele período, mas ao longo do tempo também. Então você consegue perceber o quanto isso te ajuda na hora de você estudar para o vestibulinho ETEC? Se você fosse estudar esse mesmo assunto, ignorando que existe um perfil de prova, você gastaria horas e horas ali tentando decorar tudo, sem saber o que realmente é importante, sem saber quais aspectos realmente o vestibulinho vai querer saber de ti, só para chegar na hora da prova e perceber que não caiu nada daquilo que você decorou. Ou seja, você se esforçou, você abriu mão de um monte de coisas que gostaria de fazer para nada, porque não te dá resultado, né? Então, quando você mapeia a prova, é como se você acessasse o Google Maps, sabe? Você tem ali a possibilidade de conhecer o caminho com certa antecedência e então fica muito mais fácil, porque você sabe exatamente o que fazer e o que não fazer. E com isso, as suas chances de errar são reduzidas drasticamente. Você não estuda mais às cegas, como acontece com a maioria das pessoas que perdem tempo e se frustram estudando sem direcionamento algum.
sem saberem nem mesmo o que elas estão fazendo, elas acabam atirando para todos os lados, né? Tentam estudar o maior número possível de assuntos, achando que assim vão ter mais chances de acertos na prova, mas o resultado, na verdade, acaba sendo bem diferente disso. E no final, elas acabam colocando suas aprovações na mão da sorte, né? Ou seja, elas cruzam os dedinhos e esperam que tenham sorte, ou que os concorrentes não tenham sorte, para que elas consigam não ser desclassificadas no vestibulinho ETEC. Depois que você descobre quais assuntos você deve estudar e como a prova vai te cobrar cada um deles, o próximo passo é você montar um plano de estudos BMA. Então, esse é o segundo passo. E é ele que separa aqueles estudantes que estão aprovados de primeira na ETEC dos que passam anos tentando e não conseguem. E agora você deve ter se perguntado, mas como é que um simples plano de estudos pode resolver isso? Geralmente, quando as pessoas começam a estudar para a prova da ETEC, o que acaba acontecendo é que um dos maiores problemas que elas enfrentam é o fato de não saberem exatamente por onde começar. E aí, como elas não sabem que existe uma sequência lógica nessa organização dos assuntos, digamos assim, na maioria das vezes, é como se elas estivessem ali tentando construir uma casa, começando pelo telhado, o que definitivamente não funciona. Ou seja, elas ficam completamente perdidas, não sabem por onde elas começam, daí elas começam por aquele assunto que elas acham que é o mais difícil, para que elas consigam eliminar logo, ou então começam estudando pela matéria que elas têm mais afinidade, e assim por diante. E o que tem de errado nisso, né? Absolutamente tudo. Porque quando as pessoas fazem isso, elas ignoram a lógica de evolução do aprendizado. Uma coisa que está completamente correlacionada com o que cientificamente a gente chama de neuroplasticidade. Então funciona assim: para todos os assuntos avançados que são cobrados na prova da ETEC, existem assuntos básicos que você precisa saber para que você, desta maneira, consiga aprender os avançados, certo? Por exemplo, regra de 3 é uma continha simples que te possibilita resolver muitas questões diferentes, né? Tanto questões de matemática, ela acaba auxiliando também nas questões de física, mas você não consegue resolver uma regra de 3 simples se você não souber as 4 operações básicas da matemática e não tiver uma noçãozinha básica de interpretação de textos. Então, ignorar essa ordem é o que faz com que muita gente trave nos estudos, fique pulando de uma matéria para outra, ignorando matérias extremamente importantes para a prova e não consigam aumentar o desempenho delas, chegando então na hora do vestibulinho ETEC tendo uma grande frustração. Por isso, montar um plano de estudos separando os assuntos por nível BMA, ou seja, básico, médio, avançado, é o que vai fazer com que você avance mais rápido nos seus estudos e com consistência. Isso é, mantendo o teu ritmo, aprendendo com facilidade, mesmo as matérias mais difíceis, ainda que elas sejam de uma matéria nova, que você ainda não teve contato na escola, ou que você não lembra mais, e chegando então ao domínio dos assuntos cobrados na prova. E o resultado disso é que você acerta na prova. Foi exatamente isso, inclusive, que aconteceu com a Eduarda e com o Cleilson. Não sabia nem por onde começar a estudar. O meu principal medo é que eu não tivesse foco, porque eu não tinha foco nenhum na escola. E quando eu consegui, sabe, realmente organizar minha rotina para mim de fato estudar e passar na prova. E eu passei para o curso técnico em enfermagem. Eu passei em 18º lugar. E ajudou tanto no foco nas matérias da ETEC, tanto quanto na escola. Além disso, me conseguiu 5 aprovações, entre elas a ETEC Júlio de Mesquita, em Química, onde a demanda era 5.4 e eu fiquei em 20º lugar. E a outra onde a demanda era 40. E tipo assim, quando eu vi o resultado, sério, eu não acreditei que eu tinha passado. Eu quis pular, eu quis chorar, nossa, foi muito bom. Certo, mas como montar um plano de estudos BMA? E é o seguinte, para montar o plano de estudos BMA, você vai precisar, primeiramente, separar os assuntos em 3 níveis. Nível básico, nível médio e o nível avançado. Você vai começar os seus estudos, então, sempre pelo nível básico, independentemente da matéria. E é isso que vai te dar toda a base que você precisa para aprender os próximos assuntos. Consegue entender? Então, quando você concluir os assuntos de nível básico, você segue para os assuntos de nível médio. Ou seja,
Concluiu o básico, vai para o médio. E então, quando você concluir o médio, você parte para o nível avançado. Nisso, quando você chegar ao nível avançado, você vai conseguir aprender com facilidade, porque você já teve uma base sólida, construída em relação àquela matéria. É como se você fosse realmente construindo uma casa, sabe? Você não consegue colocar um telhado na sua casa antes de você construir aquelas colunas de sustentação, antes de colocar as paredes, né, que vão dar aquele suporte para o telhado também. Então você precisa dessa etapa. Só que você não consegue construir as paredes sem construir a fundação da casa, que é aquela parte que fica no solo mesmo. Você primeiro precisa construir essa fundação para que ela sustente as paredes, sustente as colunas, para que só assim você consiga colocar o telhado e todas as outras coisas que fazem parte de uma casa. E no seu estudo para o vestibulinho é a mesma coisa. Você precisa aprender os assuntos de nível básico, para que eles te deem, então, essa base sólida para aprender os assuntos de nível médio. E para que só daí em diante você siga para o nível avançado. E deixa eu te contar um segredo, funciona assim em todo o processo de aprendizagem. Se você olhar em volta, você vai perceber que é assim nas escolas de inglês, nas escolas de dança, nos cursos de informática, enfim, todas as situações. Então você já sabe agora, né, que o plano BMA é o único plano que vai te fazer realmente avançar nos estudos de forma quase automática, sabe? E com alto nível também de desempenho, de eficiência, que é o que você precisa para acertar um alto número de questões na prova da ETEC e conseguir a sua vaga. E agora que você já sabe, então, né, o que fazer para saber o que estudar e por onde começar os seus estudos seguindo esse método, é só colocar o terceiro passo em prática, que é fazer um estudo ativo estruturado, o nosso EAE. Dito isso, vamos ao terceiro passo, que é fazer o estudo ativo estruturado. E a questão aqui é a seguinte: com o mapeamento e também com o plano BMA, você já resolve dois dos maiores problemas que estão no caminho entre você e a tua aprovação. Só que existe um terceiro probleminha que tira o sono de muitas pessoas quando elas decidem prestar o vestibulinho ETEC, que é como estudar para essa prova. Então, veja só, quando você já sabe o que estudar e por onde você deve começar os seus estudos, mesmo quando você estuda os assuntos certos na ordem certa, ainda existe um risco de você não conseguir assimilar o que você estudou e esquecer tudo na hora da prova, dependendo da maneira como você está estudando esses assuntos. E é por esse motivo que você precisa fazer o estudo ativo estruturado. Então, ele vai te levar aos seguintes resultados. O primeiro é que com o estudo ativo estruturado, você vai conseguir assimilar os assuntos de verdade. Ou seja, você vai conseguir ativar esses assuntos na tua memória. Sabe quando você estuda intensamente, mas na hora que você vai fazer os exercícios, resolver questões, ou fazer um simulado num momento estratégico, você acaba errando tudo? Isso acontece porque você não conseguiu ativar aquele assunto na tua memória. Lembra o que eu falei na primeira aula aqui da semana da aprovação na ETEC? Que o nosso cérebro tem uma grande capacidade para armazenar informações, só que ele só assimila e ativa aquilo que ele considera realmente importante? Pois bem, com o estudo ativo estruturado, você consegue, digamos que, sinalizar para o teu cérebro que aquele assunto que você acabou de estudar é um assunto relevante, é algo que deve ser ativado no seu cérebro, fazendo então com que ele mantenha esse assunto ativo na tua memória. Ok? E como que vamos, então, ativar essas informações? Usando estímulos diferentes e de forma estratégica. Então, quando você estuda uma mesma informação, utilizando esses variados estímulos, você sinaliza para o teu cérebro que aquela informação é realmente importante. E você faz isso usando uma combinação de técnicas de estudos. É nisso que consiste o estudo ativo estruturado. É uma sequência de técnicas utilizadas estrategicamente para você usar toda vez que você for estudar. E assim, então, você consegue assimilar e ativar aquela informação. O segundo resultado que o estudo ativo estruturado oferece para você é driblar a curva do esquecimento. Existe um estudo de um psicólogo alemão que é chamado de curva do esquecimento. Ou seja, quando você acaba de estudar um assunto, você consegue lembrar cerca de 92% dele. Só que após alguns minutos, isso cai para cerca de 58%. E depois de alguns dias, isso pode cair até mesmo para cerca de 12%.
E essa queda, ela é comprovada por um outro estudo científico que foi feito pela Universidade da Califórnia. E o que isso quer dizer? Que se você não fizer o estudo ativo e estruturado, quando chegar no dia da prova, você não vai se lembrar de praticamente nada, porque você não pode deixar para estudar em cima da hora, e você sabe já o porquê disso, mas também, se você não fizer um estudo de forma correta, você vai ter esquecido esses assuntos. Portanto, é fundamental que você faça o estudo ativo e estruturado, porque é somente dessa maneira que você vai conseguir manter esses assuntos na tua memória para chegar no dia da prova prontíssimo para acertar. E bom, eu te entreguei aqui então, né, esses 3 passos extremamente poderosos que, se você colocar em prática do jeito certo, vai ser impossível não ser aprovado. E eu não digo isso com base em achismos, sabe? Esses 3 passos já foram testados e comprovados não somente por mim e pela minha equipe, mas por milhares de pessoas de diferentes perfis, com as mais diversas dificuldades também nos estudos. Pessoas do 9º ano do ensino fundamental que não tinham tido contato com algumas matérias, pessoas do ensino médio, pessoas que já tinham terminado os estudos há anos, e estudantes de escolas públicas, também pessoas de escolas particulares, pessoas que achavam que era impossível que elas fossem aprovadas por virem de escolas defasadas, pessoas com uma base de estudos extremamente fraca, enfim. Bom, e agora que você já conheceu esses 3 passos, você muito provavelmente está aí querendo saber como eles funcionam na prática, não é mesmo? E a gente ainda vai chegar nisso, eu prometo. Só que agora, deixa eu contar para você o porquê de eu compartilhar os meus métodos e técnicas de aprovação como essas nas minhas redes sociais e em eventos como esse aqui. E a verdade é que, além de todos os motivos que eu já te contei na nossa primeira aula aqui da semana da aprovação na ETEC, eu faço tudo isso também porque eu sei o ouro que está escondido na ETEC. A ETEC, caso você não saiba, sempre foi uma grande porta para pessoas que querem alcançar grandes oportunidades na vida. Isso num tempo muito curto, e não só na vida acadêmica ou profissional, mas na vida como um todo mesmo. Imagina você saindo do seu ensino médio com 17 anos, 18 anos, mas já com uma profissão regulamentada e com uma alta capacidade para ser aprovado nos vestibulares. Isso te abre oportunidades que você jamais conseguiria fazendo o teu ensino médio numa escola comum, entende? Agora imagina também você poder passar um mês estudando, morando, vivendo em outro país, como a Inglaterra, Estados Unidos, Argentina ou até mesmo a Irlanda, com tudo pago para você. Pensa no quanto isso vai valorizar o teu currículo, como isso te destaca na hora de você disputar uma vaga de trabalho, como isso enriquece teu conhecimento de inglês e como isso transforma a tua vida também. Ou então imagina aqui comigo quantos salários a mais você pode ganhar só por ter um curso técnico de alto nível, de excelência, que é o nível dos cursos que a ETEC oferece. Como isso pode mudar a tua vida da água para o vinho, sabe? Os sonhos que você pode realizar graças a isso. A mudança de vida que você pode proporcionar para si próprio e também para toda a tua família. E é por isso que eu faço o que eu faço. Eu sei que a ETEC não é só mais uma escola, não é só mais um curso, sabe? É uma oportunidade incrível e imperdível mesmo de mudança de vida. E sendo muito sincera aqui com você, eu confesso que eu fico um pouco frustrada quando eu vejo uma pessoa fazendo a prova da ETEC 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e não consegue ser aprovada. E aí tem que se contentar com uma educação ruim, com oportunidades que sobram no mercado de trabalho porque ninguém quer, com um futuro abaixo do que elas merecem, com um estilo de vida que ninguém deveria passar, sabe? E o pior de tudo é que essa pessoa sempre vai se sentir culpada, insuficiente, achando que ela não é boa o bastante, o que definitivamente não é a verdade. Então, se eu tenho essa capacidade de ensinar um jeito mais fácil de ser aprovado, a melhor coisa que eu posso fazer é passar isso para frente. Então, por meio das minhas redes sociais, de eventos como esse, de treinamentos também, eu consigo passar esse método para frente e ajudar um grande número de pessoas. E agora tem muita gente perguntando se existe uma maneira de ter os assuntos e as aulas para a ETEC já mapeadas e o método também todo estruturadinho, né, do estudo ativo estruturado, do plano BMA. E sim, a boa notícia é que existe uma forma de ter tudo isso facilitado para você.
Eu tenho sim uma solução completa com aulas de todas as matérias cobradas no vestibulinho ETEC, já mapeadas e direcionadas para a prova, focando exatamente naquilo que cai na prova, né? Além do plano BMA, com a ordem exata dos assuntos, a rotina perfeita do estudo ativo estruturado, prontinha para você seguir. Enfim, eu juntei tudo aquilo que você possa precisar para ser aprovado no vestibulinho ETEC dentro de uma plataforma de estudos altamente prática e eficiente chamada ETEC Power. Essa plataforma, onde você tem acesso completo a todas as minhas técnicas já validadas, as aulas mapeadinhas para o vestibulinho ETEC, todos os meus materiais de estudos, além de um suporte completo do começo ao fim da tua preparação, foi criada justamente para quem quer ser aprovado na ETEC, sem ficar batendo cabeça, tentando estudar sozinho ou perdendo tempo por aí. Então, se você também deseja isso, fica ligado que no final da próxima aula eu vou te contar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre essa solução completa chamada ETEC Power. Por enquanto, eu quero que você marque um horário na sua agenda para você assistir a nossa terceira aula da semana da aprovação na ETEC, que é uma das aulas mais importantes, juro para você, porque é uma videoaula completa e mapeada de um dos top 10 assuntos que mais caem na prova da ETEC. Ou seja, você vai poder ver na prática o que aprendeu aqui e já sair com um assunto da prova praticamente concluído. Então, essa aula vai seguir o mesmo modelo das videoaulas dos alunos da ETEC Power, claro, que sem os recursos que tem na plataforma, né? E, além disso, você vai também poder baixar um PDF com exercícios para a prova da ETEC. Então, não perca essa aula em hipótese alguma, porque vai ser uma grande oportunidade de você ver esse método na prática para poder aplicar nos seus estudos e conquistar a tua aprovação. Beleza? E agora, para terminar essa aula com chave de ouro, deixa o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você está achando de tudo isso até agora, o que você mais gostou, se você tem alguma dúvida também. Enfim, a tua participação é muito importante, porque ela não somente motiva outras pessoas, como também me ajuda a te ajudar ainda mais, né? Pois somente sabendo aí como que está o seu ritmo, a sua dúvida, caso você tenha, eu consigo trazer soluções cada vez melhores para a tua aprovação, beleza? Então não deixa para depois, deixa um comentário agora mesmo, que eu vou fazer o possível para te responder. E outra coisa, se você ainda não está fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp, não perca mais tempo. Clica no link que tem em algum lugar aqui nessa página e faça parte, pois é o único jeito de você não perder nenhum dos materiais que a gente está disponibilizando aqui durante a nossa semana da aprovação na ETEC. Te vejo na próxima aula. Antes da ETEC Power, eu tentava estudar, eu via vídeo no YouTube, eu procurava conteúdo, mas eu não sabia o que estudar e como as matérias eram cobradas na prova da ETEC, então acabava que eu estudava sempre mais do mesmo e talvez eu nunca conseguisse passar. Aí um dia, na verdade, que abriram vagas pro ETEC Power 2.0, eu coloquei no YouTube, acho que como passar na ETEC, o que fazer para passar na ETEC, algo do gênero. E apareceu um vídeo da Lilian falando que tinham aberto novas vagas pro ETEC Power 2.0. Eu assisti o vídeo, li a descrição, vi tudo e falei pra minha mãe, mãe, esse é o curso que eu preciso, é a coisa que vai me fazer realmente entrar na ETEC. Então minha mãe falou, será mesmo que é isso que você precisa? Você tem certeza? Falei, mãe, sim, isso com certeza eu tenho, assim, prometo que eu passo na ETEC. Obviamente eu não tinha certeza se eu ia passar, mas eu precisava tentar comprar o curso, né? Bom, a minha mãe deixou, eu comprei o curso e assim, do primeiro dia eu já vi que era aquilo que eu realmente precisava. Desde o apoio de todo mundo na Tribo Power, de tudo que vocês fizeram. Assim, muito obrigada a você, Lilian, Aline, e a todo mundo que estava na Tribo Power, vocês são maravilhosos. Eu fiquei em 13º, com uma demanda de 3.13. E acho que a minha reação quando eu descobri que eu tinha passado na ETEC foi, com certeza, acho que a mais estúpida possível. Eu comecei a pular pela casa e gritar que eu tinha passado na ETEC, sem acreditar que aquilo finalmente tinha acontecido. E eu descobri que cada segundo, cada tempo daquilo valeu a pena demais para eu poder chegar na minha meta, no meu resultado, que era ser aprovada na ETEC, que era poder ter um bom curso, um bom futuro e especialmente uma boa escola no momento. Assim, eu nunca vou poder agradecer o suficiente a tudo que vocês fizeram por mim, Tribo Power, Aline, Lilian, vocês são demais, desde responderem todas as perguntas que eu mandava
tudo, explicar com vídeo assim, tudo. O ETEC Power, ele foi um divisor de águas nos meus estudos para ETEC. E eu agradeço demais por eu ter visto aquele vídeo e conseguido comprar esse curso. Porque eu tenho certeza que sem ele eu nunca teria passado na ETEC. Assim, todo mundo que participou disso comigo, muito obrigada mesmo. Eu nunca teria conseguido sem vocês e assim, acho que uma palavra que define tudo isso é realização e agradecimento ao ETEC Power 2.0.